Como que um lutador perde 5, 7, 10 quilos em questão de dias? Você já viu aquelas fotos da pesagem onde o cara tá parecendo um zumbi ambulante? Aquela olheira funda, pele grudada no osso, sem vida nos olhos dele. E aí no dia seguinte, ele entra no ringue parecendo um tanque de guerra. O que acontece nesse meio tempo? Cara, meu amigo, se prepara porque hoje eu vou te mostrar os bastidores mais sombrios do boxe. E a verdade sobre o corte de peso que ninguém te fala. E olha, não é só sobre perder uns quilinhos não, a gente tá falando de caras que, mano, perdem 15, 20 quilos em 6 a 8 semanas. Pra você ter uma ideia, isso aqui é um peso de uma criança pequena, e esses atletas estão fazendo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas a pergunta que ninguém quer fazer, por que eles fazem isso? Fica comigo, vou destrinchar tudo isso agora. E vou contar a minha história própria. Na minha primeira luta de boxe que eu fiz no campeonato de alunos, eu fui de 115 quilos para 87 quilos. Eu emagreci tudo isso e os últimos 6 quilos foi em uma semana. Eu fiquei completamente zoado, fiquei gripado com pneumonia, lutei todo fodido. Vou contar aqui para vocês também. Seguinte, pra gente entender toda essa maluquice, a gente precisa dividir o processo em duas etapas bem diferentes. Primeira, a perda de peso real. A segunda, a perda de água. Então a gente vai começar pela primeira, porque é a mais tranquila das duas. Quando eu falo do peso real, eu tô falando de queimar gordura e às vezes até o músculo, o que por muitas vezes é até um baita tiro no pé pro lutador. Mas enfim, essa parte acontece de uma maneira menos uniforme e acontece durante todo o período de preparação, de camping, de treinamento do atleta, que dura de 6 a 8 semanas. Os caras passam dias treinando, por muitas vezes 2 a 3 treinos por dia. Eu fui na seleção brasileira de boxe, eu fiz um documentário para vocês. Lá o método de treino deles é um treino físico pela manhã e um treino de boxe à tarde todos os dias. Tirando isso, a gente tem os treinos de sparring, saco, corda, corrida, musculação, tirando que eles têm uma dieta extremamente regrada, montada por nutricionistas que são topo de linha, e aí eles vão secando, perdendo aquela gordura acumulada. Até aí, tudo bem. Parte do processo, qualquer atleta de qualquer esporte vai ter isso. Mas vem a parte mais tensa. Olha, a gente tá falando de preparação e entrar em forma. E quando você tá querendo treinar sério, de forma profunda, fazer a sua primeira luta, quem sabe, e virar profissional, um atleta amador sempre, toda equipe faz isso com qualidade e tem uma diferença na qualidade do processo. Por isso que a gente tá junto da Máximo Boxe, a maior loja de boxe do país. Inclusive, eles têm até aquela capa que os boxeadores utilizam, que a gente já vai falar delas, que é aquela capa de suor. Você veste todo aquele moletom para suar ainda mais e perder líquido. A Maximum tem esse produto no site deles, tirando também as luvas de boxe, capacete, caneleira, tudo que você precisa em alta qualidade para você se tornar um boxeador. Quer utilizar nosso cupom? Cupom FALA garante o seu desconto, ajuda nosso projeto a fazer vídeos de alta qualidade com o objetivo de digitalizar o boxe e contar histórias reais aqui para vocês. Cupom FALA na Máximo Boxing, utilize e vamos voltar pro vídeo. Agora entra a parte insana do vídeo, a parte onde o corte do peso chega a ficar brutal. A gente tá falando aqui de perda de peso de água. Essa, meu parceiro, é onde a mágica e o pesadelo também acontece. A maior parte dos pesos que o lutador perde vem daí. E geralmente acontece nas últimas 2 semanas antes da pesagem. Para você ter uma ideia, nosso corpo é composto de 50 a 70% de água. Então quando a gente começa, a drenar a água toda do nosso corpo, o peso despenca de uma forma absurda. Mas como que faz isso? Eu vou te passar aqui, mas por favor não replique sozinho isso em casa, tá? Porque exige um preparo psicológico que não é nada bonito. Primeiro que os caras começam a treinar utilizando aquelas roupas de sauna. Então aquela roupa que vai esquentar o corpo dentro. Como eu comentei, a Maximum tem essas roupas lá no site deles, se você quiser entrar para conferir, você tá perdendo e perder peso, cara, a Maximum é o lugar certo para você encontrar esse tipo de roupa. Que é aquele macacão térmico, que faz você suar até a alma. E quando o treino vira uma sessão de tortura, e aí, irmão, qualquer treino que você faz, desde aquela sombrinha leve até uma corda, vira uma tortura completa. O objetivo disso é suar muito. Segundo, eles têm que cortar o sódio da dieta, porque o sal retém a água no corpo. Então, quanto menos sal, menos retenção de líquido. E o terceiro, onde a coisa fica mais difícil ainda, cara. Nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias da pesagem, eles param de beber água. Isso mesmo.
nada de água. Passam horas na sauna, em banheiras quentes, literalmente cozinhando o próprio corpo para suar até a última gota de suor que sobrou. O protocolo de emagrecimento, não vou passar aqui para vocês, obviamente os nutricionistas passam de caso a caso, começa nas últimas semanas os atletas bebendo 4, 5, 6 litros de água e começar a diminuir essa frequência conforme passam os dias e as semanas. Então você começa com 6 litros de água, depois você vai para 5, 4, 3, 2, 1, depois você não toma nada. Porque o corpo vai pedindo por aquela água, mas não tem de onde vir e começa a vir da reserva do corpo. E quando isso começa a acontecer, o seu corpo não tá acostumado com aquilo, o seu corpo começa a secar. Cara, você já viu aquelas imagens de lutador sentado na sauna, toalha na cabeça, cara de sofrimento, prestes a desmaiar a qualquer segundo? É isso que tá acontecendo. O cara se espreme que nem uma esponja para bater o peso na balança. Mas aí que vem a pergunta de ouro. Por que caralhos que esses caras fazem isso? Por que não lutar no peso natural e pronto? A resposta, meu amigo, é mais simples e ao mesmo tempo mais reveladora. Vantagem competitiva. Os lutadores querem ser os mais fortes, mais altos possíveis quando eles entram no ringue numa noite de luta. E aí que vem o detalhe, como que a pesagem acontece 24 horas antes do combate, pelo menos na maioria dos esportes profissionais, eles têm todo esse tempo para reidratar e voltar aquele peso normal. Você conseguiu entender essa estratégia? Um cara pesa 70 quilos na balança, passa na passagem e aí nas próximas 24 horas, comendo, bebendo água que nem um desesperado, quando ele entra no ringue, tá lá pesando 80, 85 quilos. Enquanto o adversário que não cortou tanto peso, tá ali com 72, 73 quilos. Cara, isso aqui é uma diferença absurda de resistência e de poder de impacto. Por isso que o corte de peso virou uma ciência maluca dentro do boxe. Todo mundo quer ter essa vantagem em lutar uma categoria menor e ser o mais pesado possível. E aí que eu te conto da minha história pessoal. Eu fiz essa cagada. Eu sou um cara que tem 1,80 m de altura. Não tão alto, não tão baixo. E aí eu tava pesando 115 quilos quando eu comecei no boxe. Quando eu fiz minha primeira luta, eu sabia que pelo meu perfil biotipo, assim, que eu era um cara gordinho, eu não ia ter facilidade, né, em encontrar uma categoria pra mim. Fui lutar na categoria 87 quilos. Cara, é uma categoria pra quem conhece de boxe, cara, é uns caras gigantescos, 2 metros de altura, musculoso pra caramba. E tava lá eu lá, um cara baixinho pra categoria, né, 1,80, a galera de lá tinha 1,90, e eu ali pesando meus 87 quilos. Só que o detalhe, na última semana eu tava fazendo esse corte de água, que eu tava tomando muita água e parei de tomar água. Eu só comi refeição líquida durante uma semana. Eu tomava whey com psyllium e muita água, e fui cortando a água gradualmente. Cara, foi muito difícil essa semana, mas eu consegui bater os 87 quilos. Só que tinha um detalhe. A luta era no mesmo dia da pesagem. Então eu tive ali umas 5, 6 horas até que minha luta acontecesse pra eu voltar a comer, pra eu voltar a ganhar. E cara, nisso eu já tinha ficado gripado, tava com princípio de pneumonia, tava muito mal. Quando eu tomei um pau absurdo, obviamente. Cara, cortar peso é uma das coisas mais difíceis pra todos os boxeadores. Eu espero nunca mais ter que passar por isso. Obviamente que eu tenho que chegar no meu peso natural. E aí que o boxe tem essas desvantagens. Tem muita gente que é baixinha e é muito pesada. Essa pessoa tem uma dificuldade no boxe, enquanto o melhor caso possível é você ser um cara alto, magro e conseguir lutar numa categoria ali mais baixa. Mas voltando agora para os profissionais, chega de falar de mim que sou um mero amador no mundo do boxe, depois da pesagem que começa a corrida contra o tempo. O lutador ele tem um dia para se recuperar dessa semana de tortura, ou semanas de tortura. Como que eles fazem isso? Então a primeira coisa é começar a se reidratar de maneira agressiva. Muita água, isotônico para recuperar os minerais do corpo, bebidas com eletrólitos, tudo isso para reter e repor o líquido perdido o mais rápido possível. O segundo é a comida, mas não qualquer comida. Refeições muito nutritivas, ricas em carboidrato para restaurar o glicogênio muscular e dar energia para o corpo. E o terceiro é descansar totalmente. Ter aquele tempo para recuperar de uma agressão que você fez com o seu corpo. Se o lutador faz tudo isso certinho, ele entra no ringue quase como novo. E se dá errado, né, nessa recuperação, aí, irmão, que o bicho pega. O corte de peso, ele é extremo e não é brincadeira. E as consequências podem ser devastadoras. Desidratação severa afeta tudo, energia, performance, funcionamento dos órgãos, perca muscular, cara. Você pode ter ali de forma muito agressiva quando você corta peso, mas quando o corpo começa a queimar músculos, e sem músculo você perde potência no soco, ou algo até muito pior, como lesões que podem anteceder a luta. E aí a gente pode falar também da função cerebral que começa a se comprometer. Quando você está desidratado e com baixo nível de glicogênio no seu corpo, o seu cérebro fica cada vez mais vulnerável. E no cérebro, irmão, se você leva uma porrada na sua cara, significa uma coisa:
maior risco de nocaute, mais risco de dano cerebral permanente. Eu recentemente fui repórter numa luta de boxe do Outboxing, que foi um evento que aconteceu em Rio Claro, e a gente cobriu, né, todas as pesagens ali no momento. E eu vou falar pra vocês, cara, teve 2, 3 atletas que não bateram o peso naquele dia. E você vê os caras correndo pra sauna, correr pra fazer esteira, os caras fazendo polichinelo dentro da sauna, loucuras pra descer 1 quilinho a mais pra bater o peso da luta. Cara, isso foi horrível. Um detalhe importante também, numa luta profissional, se um atleta não bate o peso, não necessariamente ele tá desclassificado. Ele pode chegar no corner do atleta e pedir, cara, eu posso lutar com 1 quilo a mais, pesar errado, pesei errado 1 quilo a mais. Você aceita lutar comigo mesmo assim? O corner oposto, ele pode aceitar ou não aceitar a luta. Se aceitar, muitas empresas, muitas promotoras colocam na cláusula de contrato que ele terá que pagar uma multa adicional pro corner que ele prejudicou por estar lutando com um peso a mais e não ter batido o peso. Então isso acontece. Alguns corners não aceitam, alguns corners aceitam em troca da multa. E aqui a gente tá chegando na parte mais polêmica de todas. Aonde que tá a justiça em todo esse processo? Porque o próprio sistema de pesagem, ele perde o sentido quando os caras podem ganhar 15 a 10 quilos depois de 24 horas. A competição ela é muito desigual e muitas vezes o melhor lutador, tecnicamente, pode acabar perdendo porque o adversário é mais pesado que o outro ou conseguiu fazer uma estratégia de perca de peso muito mais efetiva. Pra mim, cara, se os lutadores lutassem no peso real, essas medidas extremas, o boxe seria muito mais justo. A gente veria realmente o melhor de cada categoria de peso, mantendo a saúde no esporte. Mas infelizmente, quando as regras permitirem, os lutadores vão continuar fazendo isso para ganhar uma vantagem injusta. Porque ninguém quer entrar no ringue em desvantagem. Cara, é o jogo e todo mundo joga, independente de quão sujo é. A gente também tem estratégias que a gente viu na seleção brasileira, onde o treinador ele consegue manter o peso dos lutadores. O peso de luta, o peso de preparação e o peso fora de preparação. Então eles conseguem fazer ajustes para que o lutador consiga sempre lutar no seu peso de luta, independente das perdas de peso que a pessoa tem que fazer. E são estratégias que se demonstram bastante funcionais. A gente já fez um vídeo também explicando os treinos físicos, como que a gente se prepara, como que é o treino, né, de musculação e de potência de um atleta de boxe. A gente já fez esse vídeo nesse canal também, além de vários documentários sobre lutadores. Dá uma olhada no vídeo aparecendo ao lado no nosso canal, tenho certeza que vai ter outro vídeo que você vai gostar. Tamo junto, forte abraço e até mais.